Salve, galera, vamos lá. Seguinte, o que eu mais queria ver, né, da parte do time do Botafogo hoje, lógico, né, o que mais todo mundo queria ver era o Botafogo vencendo para dar uma resposta para sua torcida, embora o empate não fosse um resultado ruim, tá? Mas agora, eu queria ver como é que ia ser a postura do time em campo, tá? Independente de resultado, aquilo que ia me deixar tranquilo, confiante, ainda ia me deixar um pouco assim, né, com o peito erguido para seguir, né, nessa caminhada para buscar o título brasileiro, era justamente como os jogadores do Botafogo iam se comportar perante um adversário, né, diante de um adversário de qualidade, perante um desafio importante, e para dar uma resposta depois de uma eliminação numa competição e uma derrota dentro de casa num clássico, tá? E o que a gente não viu foi uma resposta, tá? Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Eu falo isso de atletas e eu falo isso de comissão técnica, tá legal? E eu não falo nem de escalação, tá? Porque eu tô falando aqui a semana inteira que eu escalaria exatamente esse time. Eu colocaria o Di Plácido na direita, tá? Di Plácido esse que tomou um amarelo no primeiro tempo, por uma falha dele, embora ele não tenha feito um jogo ruim em dinâmicas, algo do tipo. E Di Plácido esse que também falha, né, ao deixar o Paulinho passar facilmente no gol do Atlético Mineiro. E o Júnior Santos, que fez um bom jogo, tá? Mas eu falo da atitude dos jogadores e falo das dinâmicas de movimentação e posicionamento instruídas, obviamente, pelo treinador, né, que é o Bruno Lage, que está comandando a equipe, tá? O Botafogo começa tentando uma retenção de posse, né, não consegue fazer com que a bola passe a circular da segunda para a terceira linha, né, do segundo para o terceiro terço, tá? E o Atlético vai chegando, né, cara? O Atlético também não fez nada de tão interessante no primeiro tempo, tá? Foi um jogo muito morno, né? Foi um jogo razoável em que o Atlético, no fim do primeiro tempo, começou a chegar um pouco mais, principalmente na bola parada defensiva e no chute, né, de falta, né? Foi uma cobrança de falta do Pavon e uma do Lemos, né, com duas defesas do PR. No segundo tempo, a gente tem a saída do PR, né, naquela dividida com o Allan Kardec, entra o Gatito, que inclusive faz uma ótima defesa, né? Não foi mal o Gatito, tá? E aí o Botafogo começa a circular um pouco mais a posse. Mas e aí? O que o Botafogo ganhou com isso, sabe? Quais foram as dinâmicas que mudaram? O que o Botafogo teve de aproximação do meio para o ataque? O Botafogo, que era um dos times, assim, até mesmo, né, no início da jornada do Lage, até com o Caçapa, era um time que acertava muito o gol adversário. Não tá mais acontecendo. Tá? O Botafogo não acertou nenhuma bola na direção do gol, tirando o gol anulado do Diego Costa, tá? Que aí cabe a discussão, a galera já tá discutindo bastante sobre isso, certo? Fato é, o Botafogo, né, não estava conseguindo ser assertivo, né? O único cara que estava conseguindo dar uma incisividade pro time, pelo arraste dele, pela questão física dele, era o Júnior Santos, que fez uma boa partida hoje, tá? E aí, a gente teve as alterações do Lage, tá? Que eu acho que mataram um pouco o time, tá? Sai o Júnior Santos, entra o Segovia. O Botafogo, mais uma vez, assim, eu não consigo entender, assim, qual é a dificuldade de entender, de compreender que a fragilidade do Botafogo tá do lado direito, tá? O Di Plácido com cartão amarelo, você coloca um jogador que é fraquíssimo na recomposição, acontece o que acontece, tá? Então, assim, além disso, né, a gente teve a saída do Vitor Sá, né, para o lugar do Segovinha. Num determinado momento a gente ficou com o Luiz Henrique e o Vitor Sá, né, alternando, mas foi por pouco tempo, aí depois entrou o Segovia no lugar do Vitor Sá, certo? O Diego Costa entrou no lugar do Tiquinho Soares, são jogadores assim até de característica diferente. O Diego é um cara que ele gosta de arrancar mais, é um cara que às vezes ele gosta de ir um pouco mais pro lado, né, pro combate. O Tiquinho é um cara, né, mais do pivô, tudo mais, é um cara mais classudo, né? E assim, cara, a gente não conseguiu ter a dinâmica necessária. Eu não acho que é nem só questão de peça, sabe? Porque na semana passada a gente estava reclamando do Lage, né, com razão da questão do JP Galvão e do Segovinha. Dessa vez foi o Di Plácido e o Júnior Santos. Pra mim é a dinâmica de movimentação, sabe? Marlon Freitas pega a bola, pra quem que ele vai tocar, sabe? Marlon e Cuesta, que são dois jogadores de construção. Quando eles olham pro lado, eles veem todos os jogadores espetados, sabe? A gente não tem jogadores voltando pra dar opção. A gente tem 4 jogadores espetados, né, enfileirados na última linha e um vazio no meio campo, sabe? Eu entendo que o futebol português, né, tem a dinâmica. O Castro cometeu esse erro antes, tá? Aí depois ele corrigiu, ele percebeu que era uma coisa que ele tinha que corrigir. O Lage está cometendo o mesmo erro, né? Que é você ser adepto ao jogo de posição, que eu acho interessante, tá? Mas é um posicionamento, cara, que ele vai espetando o jogador e inibindo essa criatividade do cara.
O Eduardo, que assim, tecnicamente tá mal, tá? Nesse jogo agora contra o Galo ele foi mal. Mas é um cara que ele tá encaixotado, é um cara que ele tá atacando espaço, é um cara que ele tá passando para receber ao invés de ver o jogo de frente e tentar dar o tapa, que é muito da qualidade dele, tá? E aí a gente fica com um buraco no meio, sabe? E com uma recomposição frágil como a gente ficou com o Segovia, aconteceu o que aconteceu, sabe? E eu não acho que é só a questão do Lage, não, tá? O Lage é responsável pela dinâmica de posicionamento dos jogadores, mas a apatia dos jogadores é impressionante, cara. Né? O Botafogo foi eliminado da Copa Sul-Americana dessa maneira. O Botafogo perdeu um clássico dessa maneira. E agora o Botafogo perde mais um jogo. São 3 derrotas seguidas, contando o jogo da Copa Sul-Americana, tá? A segunda seguida no Campeonato Brasileiro. Né? Agora, o Botafogo ainda tem uma gordura. O Botafogo tem 7 pontos à frente do líder do vice-líder do campeonato, que é o Palmeiras, tá? Na liderança do campeonato. Mas assim, cara, ou o Botafogo passa a se comportar como um protagonista do campeonato de novo, ou a gente vai correr um risco que é muito desnecessário, tendo em vista que a gente está tendo um momento, né, de instabilidade, não só da nossa parte, mas na própria tabela, né, a gente está falando de um momento em que o Botafogo está enfrentando adversários mais difíceis. Próximo jogo, Corinthians fora de casa. Né? O Corinthians está mal, o Galo também estava. Tá? Outro jogo, aí tem o Goiás, que fez frente, fez jogo duro com o Palmeiras. Tá? E depois tem Fluminense, clássico, depois tem Palmeiras. Né? Depois tem Botafogo e Palmeiras. Tá? Então assim, cara, é um momento de mais dificuldade, é um momento que todo mundo está olhando com atenção pro Botafogo. Se o Botafogo não agarrar para si um protagonismo nos jogos, cara, a gente vai perder essa gordura. E eu acho que é uma coisa que ninguém quer. Né? Chegar nas rodadas contra Palmeiras, Grêmio, né, com uma distância menor do que a gente está, certo? Então, cara, assim, é para ter uma acorda geral, né? É para todo mundo acordar, sabe? Assim, fiquei puto com o comportamento do Marçal, do Segovinha, né, de outros jogadores que, assim, não entender, tipo assim, o momento que eles mesmos construíram, sabe? A gente não tá falando de uma simples 23ª rodada de campeonato como se a gente estivesse em 8º lugar. Ah, perdeu paciência. Não, a gente não assumiu o protagonismo para tentar ser campeão, para ser líder do Campeonato Brasileiro. Não foi o próprio Marçal que deu uma entrevista falando que a gente quer calar a boca de todo mundo, né, que quer mostrar que a gente não é fogo de palha. Então, porra, meu irmão, a gente vai ter que começar a comprovar na maturidade para entender momentos de reversão, sabe? Cenários de oscilação. O Botafogo ele tem que começar a assumir o protagonismo para si, cara. Então, assim, é lógico, né, que, porra, perder de 1-0 pro Galo em qualquer cenário do mundo é inaceitável? Não, mas da maneira que foi, cara, sendo líder do campeonato, precisando dar uma resposta com todo esse contexto, caralho, não tem um torcedor do Botafogo que não fique puto. Aí eu quero saber o que vocês acharam da situação do gol do Diego Costa, tá? Existe a questão dele tá, né, a jogada ainda não estava, apesar do corte do zagueiro, a jogada não estava terminada, né, mas tiveram outros lances, né, em outras partidas do Campeonato Brasileiro que a gente não teve a mesma interpretação. Enfim, é isso. Valeu.